Oi, Pati. Oi, você que nos assiste. É um prazer estar de novo no programa. Então, com o aumento das temperaturas, as pragas que mais aparecem, a mais comum, seriam as baratas. E como o solo, as tubulações de esgoto, águas pluviais vão ficando cada vez mais quente, elas vão migrando, elas saem à noite, tem o hábito noturno, e elas vão aparecendo. Por isso que é muito comum aparecer as baratas à noite na nossa residência, ou então num comércio, num shopping center, enfim, nas áreas comerciais de uma cidade. Uma outra praga também que vem aparecendo em seguida, com o aumento da temperatura, são as formigas. As formigas urbanas, elas são insetos sociais, elas fazem ninhos. O que você vê andando no ambiente externo de uma residência, ou de um comércio, de um restaurante, enfim, são apenas uma parcela da população, mais ou menos de 10 a 15% da população. Então, nós temos 90%, 80% da população das formigas dentro do ninho, que geralmente é escondido na edificação, em espaços ocos, em forros, dutos de elétrica, enfim, dentro da edificação. Com o calor e com o aumento das temperaturas das paredes e também do solo, essas formigas também vão migrando e elas, por natureza, por um comportamento, elas também saem em busca de alimento, né? Então é comum você ver um aumento das formigas também na época da primavera e também do verão. E outros insetos, como, por exemplo, borboletas, mariposas à noite, porque as noites também são quentes, então nós temos toda uma atividade de insetos, aí também insetos silvestres, que acabam aparecendo nas nossas residências, nos nossos comércios, por causa da luz acesa. A luz, a iluminação é um fator de atração para esses insetos. Então, o que fazer com isso daí? Nós sempre sugerimos, ao longo de vários programas, nós demos a dica de que o controle químico, ou seja, os serviços de desinsetização, são serviços importantes e que devem ser feitos mediante um período. Então você deve avaliar a localização da sua casa, a localização do seu comércio e verificar qual é o padrão, qual é a periodicidade de trabalho que seria ideal para você manter, para que você fique livre das pragas. Veja bem que insetos que voam ou insetos alados é mais difícil de você controlar, porque você tem também esses animais vindo de ambientes externos e que muitas vezes são paralelos ao ambiente urbanizado, mas eles acabam tendo status de praga, porque ele acaba entrando dentro de hospitais, acaba entrando dentro de restaurantes e aí causando problema. Então a dica que nós damos é sempre avaliar a localização da sua casa ou do seu comércio, o entorno e programar trabalhos periódicos de controle de pragas para você se ver livre das pragas urbanas. Outra dica que eu gostaria de deixar para vocês é que mantenham sempre organizado o entorno da casa. Então, retirada de materiais, corte de grama, retirada de folhas secas, folhas mortas que caem das árvores, remoção do lixo orgânico, isso é muito importante, retirar o lixo orgânico, porque o lixo orgânico acaba atraindo até roedores também, que vão aparecer nesse período da primavera e do verão. E avaliar dentro do contexto do seu bairro, a localização da sua casa ou do seu comércio e programar trabalhos periódicos de controle de pragas, para que você evite que as pragas entrem no seu ambiente, que elas se instalem e comecem a infestar o ambiente da residência ou do comércio. Então, fazendo isso, você vai ter todo o controle populacional e você vai ter o controle sobre as pragas urbanas nessa época de primavera e de verão que está chegando. Essa é a dica do dia que eu deixo para vocês. Até o próximo programa.